Opa, seja bem-vindo ao AgriCast, o seu podcast do agronegócio. O AgriCast ele é realizado com o apoio das empresas AgriCompany, Consultoria Agropatrimonial, Valongo Escritório Rural e Amaral e Melo Advogados. Nós estamos aqui no episódio 5 do AgriCast e hoje nós vamos falar da importância do planejamento sucessório. Para enfrentar esse tema tão importante, tão atual, nós temos convidados de peso aqui. Estamos com a Lia Katzer, Randolfo Oliveira, Leandro Amaral. Quase chamei o Leandro de Leonardo aqui. De tanto que são parecidos e tanta brincadeira. Mas, pessoal, olha só. A Lia Katzer, ela é graduada em Medicina Veterinária. Ela fez lá na Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Também fez mestrado em Reprodução Animal, também pela Federal do Rio Grande do Sul. Ela é diretora do Sindicato Rural de Jataí, diretora da AproSoja, embaixadora do projeto Procarbono Bayer. E, em 2019, ela participou de uma reestruturação do negócio familiar e hoje ela está à frente da fazenda. Como que você consegue fazer tanta coisa, Lia? Seja muito bem-vinda. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história para os ouvintes aí do AgriCast. Ok, bom dia, obrigado por esse convite. E a minha história aqui, ela vai ser uma espécie de uma terapia para os que estão ouvindo, porque muitos vão se identificar. Só uma correção, estou à frente do negócio desde 2012, não 2019. Na verdade, 2012 foi a estruturação e eu estou na fazenda desde 2010. Então, são 12 anos hoje. E foi um processo onde meu pai, inteligentemente, resolveu fazer toda essa estruturação de sucessão familiar e incluiu os filhos, criando empresas, e no decorrer a gente vai conversar mais sobre isso. Certo, muito obrigado, Lia. Randolfo Oliveira, o Randolfo ele é engenheiro mecânico, pós-graduado em gestão empresarial, tem especialização em manufatura na Alemanha, Six Sigma nos Estados Unidos, ele é mentor e criador, também é professor do curso de gestão de negócios para empresário, consultor de gestão e auditor de processos. E está à frente aí também da AgriComp, da MR Consultoria. Seja muito bem-vindo, Randolfo. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado a todos aí. Hoje vai ser um assunto importantíssimo que a gente vai estar tratando e a gente está com pessoas aqui que podem contribuir bastante. Acho que vai ser uma conversa bastante produtiva. O que eu tenho percebido, Randolfo, o AgriCast ele se torna muito rico. Ele estava até falando em off com a Lia, porque ele realmente é multidisciplinar, né? Nós temos uma produtora, um gestor, nós temos um advogado que tem a visão jurídica do negócio. Isso torna os episódios do AgriCast muito rico. Leandro Amaral ele é advogado do agronegócio, sócio fundador do Amaral e Melo Advogados, sócio fundador da AgriCompany, ele tem LLM em Direito Empresarial pela FGV, MBA em Direito do Agronegócio pelo IBMEC e é especialista em recuperação judicial pelo INSPER. Leandro, seja muito bem-vindo. Olá, Thiago. Prazer estar aqui falando para o pessoal que está acompanhando o AgriCast, principalmente aí com a presença da Lia, a grande liderança aqui da região, exemplo, né, orgulho para a família. Conheci o pai, conheço a irmã, o irmão, então sim, são pessoas aí, né, de estirpe e vai trazer muita coisa para a gente aqui, poder elucidar dúvidas, né, com a experiência dela, a vivência dela. E com o meu amigo e sócio aqui, Randolfo, né, mais uma vez aí enfrentando os temas do AgriCast aí. E levando a informação de qualidade para vocês. Vamos adentrar propriamente no tema, aproveitar, Leandro, fazendo o link aí, um aspecto bem conceitual mesmo. O que seria um planejamento sucessório? Explica aí para o pessoal de uma maneira clara, né? Porque parece que todo mundo sabe o que é isso e não é bem assim quando a gente vê na realidade, né? Explica aí para o pessoal, Leandro, por favor. Ô, Thiago, essa é uma pergunta bem bacana de ser feita aqui, porque é uma oportunidade para a gente poder esclarecer um pouco melhor, né, o que é esse planejamento sucessório que
muito vendido aí como uma fórmula de padaria, né? É algo ali que se encaixa em tudo e qualquer tipo de núcleo familiar, quando na verdade não é assim. Esse planejamento sucessório, ele não é só aquela questão da holding, que eu mesmo gosto de usar, é a agropecuária, para trazer mais para nossa realidade aqui do campo, né, dos grupos familiares de produtores rurais. O planejamento sucessório, ele envolve muito mais coisa. São várias ferramentas que você utiliza, que são legais, né, que são oferecidas pela lei, para você, dono do patrimônio, antes de falecer, deixar ali garantido a sua vontade, deixar a questão organizada. Porque quando você não faz isso, né, você não faz um planejamento antes de ficar em falta, você acaba deixando para que o Estado, por meio da legislação, faça essa, vamos falar assim, organização. E quando acontece isso, tem quase 20 anos já de advocacia, posso falar com propriedade, a maior parte das vezes o que acontece é que há brigas, divergências. Nós temos procedimentos de inventário de quase 18 anos dentro do escritório, aonde é muito triste ver todos os filhos, a viúva ou o viúvo, sem poder mexer no grão e colocar uma outra pessoa para gerir todo um patrimônio, né, que foi construído com suor daquela pessoa que faleceu. Então, o planejamento ali envolve testamento, seguros de vida, previdências privadas, a holding, a agropecuária, no caso, né, doação em vida. Então, assim, esse planejamento, ele não é uma fórmula, ele é todo um processo que você precisa fazer entrevistas com as famílias. O X da questão, né, Leandro? A holding, a gente escuta, né, ali por aí, ela tá até queimada. Você fala holding, vou fazer holding não, conheço um cara que fez e deu um problema lá na frente. E nós enxergamos isso, né, que o planejamento ele é muito mais do que uma holding. A holding é uma fase, né? E aí, Randolfo, até eu queria que você trouxesse também a própria questão da governança dentro desse planejamento sucessório. Porque como o Leandro falou, a pessoa não fez o planejamento sucessório. Isso gera muito conflito na família. Além de lidar com a dor da ausência, tem que lidar com a parte burocrática. Uma coisa que a gente vê também muito na prática, e o cara que não fez o planejamento, ele tem o bem imóvel, só que ele não tem liquidez, ele não consegue pagar o tributo, e aí ele fica à mercê. E, né, onde entra a governança aí, Randolfo? Então, primeiro, só para a gente estar explicando um pouquinho sobre a governança, na realidade, ela pode estar e deve estar dentro do planejamento sucessório, porém, ela também pode existir mesmo onde não existe esse processo do planejamento sucessório. A governança, na realidade, ela é você organizar a tua fazenda, tá? Para que ela possa ter os princípios e os procedimentos de uma empresa. Traduzindo, o que é isso? É você definir quais as funções que aquela empresa exige, certo? E o perfil das pessoas que vão assumir aquelas funções. E depois você tentar encontrar dentro da família se tem alguém que tem aquele perfil. E aí você encaixa aquele perfil dentro da empresa, treina, de repente, por exemplo, nós temos aqui a Lia, certo? A Lia, ela assumiu uma parte de gestora e produtora também, mas pode ser que ela precise de alguém mais da parte de comercialização ou financeiro, às vezes não tem na família, é 1 ou 2 filhos, aí você vai no mercado e traz. Mas a governança, ela organiza tudo isso. E, principalmente quando tem muitos filhos, né, quando você não define bem os papéis de cada um, o que acontece? Algumas atividades deixam de ser feitas e outras são feitas em duplicidade. O que acontece para o negócio? Quando você tem atividade que ninguém faz, você está perdendo dinheiro, você está perdendo oportunidade. E quando você tem a mesma atividade sendo feita por 2 pessoas, começa o conflito de poder, até onde cada um faz. Então,
Quando você implementa a governança de forma organizada, estruturada, por uma empresa de consultoria que já tem experiência, você vai montando o quebra-cabeça, cada um no seu lugar, as funções. Ah, Randolfo, mas aquela pessoa não está capacitada. Ótimo, não tem problema. Ela tem o perfil, então vamos investir em treinamento. E esse treinamento pode demorar 1 ano, 2, 3, mas a pessoa sabe que ela está ali e ela vai desenvolver aquele papel. Perfeito. E Só pegar um gancho aqui, Thiago, o que o Randolfo falou sobre a governança aqui, né, que é deixar as regras claras, né, do jogo, definindo os papéis. Eu, pela experiência, pelo que a gente acompanha nos nossos planejamentos, para mim, uma das principais importâncias da governança aqui é que ela consegue formar sucessores. É diferente de herdeiro, né? Perfeito. Você ali, o patriarca, a matriarca em vida, ela consegue ali definir dentre os filhos aquele que tem a capacidade, né, de tocar o negócio, liderar o negócio. Porque o que volto a falar, 20 anos na advocacia, o que a gente percebe é que, e a gente tem exemplos claros disso, o pai, principalmente agora com a Covid, faleceu muita gente. Faleceu. Né? E aí o que acontece? Filhos que não estavam nem um pouco preparados e aí assumem lá 3, 4 propriedades rurais. De forma desestruturada. Então, assim, se ele não consegue ter o apoio de pessoas honestas, de valores, o que vai acontecer ali é que vai ter gente que vai querer aproveitar da situação. Né? Então, muitos perdem patrimônio por conta disso. Então, assim, a governança, para mim, ela dentro de um processo ali sucessório, né, de planejamento, ela é fundamental. Isso fica muito claro que a gente está batendo na tecla aqui, né, de que o planejamento sucessório não é um ato isolado. Ele é um processo e, ao meu ver, ao meu sentir, a governança é essencial. Se eu estou disposto a fazer um planejamento sucessório, eu preciso discutir sobre isso, regime de casamento dos filhos, tudo isso tem que ser colocado na mesa. E para abrilhantar ainda mais essa colocação, Lia, vocês participaram, fizeram um planejamento sucessório, né? Você podia contar um pouquinho da sua experiência, se foi bom, as partes difíceis? Então, primeiro, assim, eu estou muito feliz em ouvir vocês falando isso tudo e vendo que vocês já são essa empresa estruturada e para ajudar as famílias de Jataí e região. Eu estou aqui hoje porque em 2012 a minha família fez esse processo. Se não tivesse feito esse processo, provavelmente haveria uma ruptura na morte do meu pai e eu não teria escala para trabalhar. Porque hoje uma fazenda, se você não faz esse processo preventivamente, ela pode romper e eu não ter escala para trabalhar. Vai acontecer no momento da dor, aí vai ter aquele filho emocionalmente que vai falar, eu quero essa fazenda porque papai gostava dela, eu quero essa sede e vai desestruturar tudo. Então, como que foi feito o processo na minha família, que eu vejo um processo de sucesso? Não é um ato, como a gente vinha falando, o processo sucessório e de planejar, ele é um processo que leva vários anos, você tem que sentar com a família, estruturar, identificar o que cada um na propriedade. Vai ter aquele que quer estudar medicina, mas ele vai ser o sócio e você vai ter que remunerar ele. Porque a melhor coisa, eu vejo hoje na propriedade, eu ter minha irmã, meu cunhado, meus sobrinhos como sócio. Como flui, como é gostoso você ter essas pessoas sócias de você. Então, o processo ele tem que partir principalmente do patriarca, ele tem que ver, ele tem que deixar esse legado. Se ele não fizer esse processo, não fizer uma governança, acontece uma fatalidade de um Covid, pessoas novas... Um acidente qualquer. Um acidente, ou perde, às vezes, todo o trabalho dele de ter vindo para o sul, daquela ladainha, dormiu debaixo de lona e tudo, mas ele não conseguiu organizar esse negócio.
Então, não é um ato. As pessoas acham que fazer uma holding ou fazer esse processo é ir ali no cartório. Não é. Ele é um processo de planejamento, tem que sentar com pessoas tributaristas, advogados, às vezes tem que chamar até agrônomos para falar assim, olha, e discutir, ó, essa fazenda é isso, vamos incluir isso. E cada família tem um tipo de negócio, como você entrou para o regime de casamento, às vezes o filho entra, quem não entra, e é um processo que ele vai se moldando. Para vocês terem ideia, o último tipo assim, incremento que a gente fez no grupo foi agora em 2018. Meu pai faleceu em 2016, 2018 a minha irmã falou, vou incluir meus filhos. Então ele é um processo que ele está andando sempre. Exato. E tem que ser cercado de pessoas que vocês, consultores, vem de fora, é uma espécie de um drone, vocês conseguem ver o que está acontecendo na família. O Randolfo, com experiência de governança, vocês da parte de advocacia, vocês conseguem ver o que está acontecendo e estruturar essa família. A partir disso, tudo flui. Antes desse processo, era tudo CPF, estava tudo nas costas do meu pai. Quando a gente fez o CNPJ, organizou, ficou tudo muito claro, é uma luz assim em cima do negócio. Você consegue reinvestir e crescer no negócio. Ô, Lia, muito interessante sua história. Só uma curiosidade, seu pai chegou aqui em Jataí quando? Ele chegou em Jataí foi 1982. Um dos primeiros. Então, foi um dos primeiros que chegou. E na verdade, eu vou contar aqui porque eu sei que as pessoas vão se identificar. Por favor. O processo de sucessão familiar lá em casa, ele aconteceu num momento traumático. E por isso que hoje as pessoas ouvindo isso, procurem a Agri Company, façam isso, esse planejamento, que só tem a ganhar. Olha, a gente não pagou para falar isso, hein? Fique claro. Porque para mim, a sucessão familiar, ela é tudo que o Randolfo falou de governança, a gente aprendeu. A gente faz o estatuto da família, que lá está bem claro as regras. Na minha ausência, se eu for incompetente como gestora, o que vai acontecer? E se amanhã, por exemplo, eu resolver virar uma youtuber e não querer mais essa vida diária de fazenda, eu quero sair da fazenda, tá lá descrito que tem 35 anos para minha irmã me remunerar. Negócio, eu não posso quebrar o negócio dela. Então, estava tudo no CPF, era tudo CPF, meu pai que geria tudo, meu irmão trabalhava, e o patrimônio tudo no nome do meu pai. Aí houve uma ruptura, uma separação, meu irmão com a esposa dele. Aí meu pai falou assim, gente, mas ela é a minha nora, a filha dos meus, a mãe dos meus netos, eu não posso fazer isso, nós vamos ter que estruturar isso para que ela seja parte do negócio. Que bacana. E aí, nós ali debatendo como é que vai fazer, eu através de uma palestra no YouTube, eu comecei a ver que podia estruturar o negócio. Mostrei a palestra, meu pai falou, vamos fazer isso aqui. Sentamos, juntou toda a família, vai ocorrer intrigas, e aí... Por isso que tem Mas que é melhor essas intrigas acontecerem em vida, né? Na presença do seu pai, o líder da família, né? E aí do que depois. Ajustou tudo, ele falou assim, eu vou fazer uma empresa então com o meu irmão e os filhos dele e a nora, né, que era ex-nora, e outra ele falou, vou fazer com as mulheres, que era eu e minha irmã. E assim ele criou duas empresas, e as empresas cresceram. Fomos reinvestindo, meu irmão com a empresa dele, fez a empresa dele. Então, mas a importância hoje, para todas as pessoas, façam isso preventivamente. Começam, e não importa a idade. A pessoa tem fazenda, está com 45 anos, já vamos estruturar, vamos fazer a governança, o planejamento. Nós somos passíveis de morte. Exato. Nós estamos aqui. E que legado! Olha, eu tenho certeza, hoje meu pai, onde ele está, uma morte tranquila. A gente enterrou ele, 2 dias depois,
que a gente tinha... Tudo continuou. Tudo continuou. Sem não estresse, sem tinha banco, conflitos. não tinha incomodação, nada. Inventariou 2, 3 coisinhas que era ali a conta pessoal dele. As regras já estavam prontas. As né? regras Tudo, o prontas, negócio estava preventivamente. Então, você curte aquela perda, o funeral, porque você tem que viver isso. Uhum. Mas ele deixou o negócio estruturado. Não, é bonito demais de ouvir isso, porque então... como a gente enxerga pessoas que não fazem isso e sofrem, padecem né? depois. E assim, você vê a história da Lia, o negócio está protegido, ele vai girar, e que eu acho que é o mais importante, a harmonia familiar. A união da família. A harmonia familiar. Exatamente. Porque na hora que, se não tiver planejamento, é briga, é intriga, É, não tem jeito. E você pode ver uma coisa, quando não tem um planejamento, e geralmente o patriarca, o líder, né, ele falece, aquele respeito, às vezes os irmãos até tinham alguma coisa, eles ficavam segurando por respeito ao pai ou à mãe. Quando falece, aquilo ali acaba, então não tem mais para quem respeitar, e aí começam as intrigas. Cunhada fala que está comprando uma caminhonete, o outro não sei o quê, está trabalhando mais, e isso vira uma bola de neve. Né? Então, a gente tem um cuidado, né, quando está conversando, para não interpretar que está querendo empurrar coisas no grupo familiar, vender, vamos falar assim. É porque a gente realmente enxerga, né? Eu tenho como propósito de vida ajudar. Então, quando eu estou conversando com alguém, eu me entrego ali, eu estou conversando, eu estou querendo realmente presente, mostrar que é uma coisa viável, né? Que pode ser com qualquer outra empresa, né? Não precisa ser a Agri Company, mas é uma questão que realmente traz muitos benefícios quando bem feito, né? Quando é feito de uma forma bem estruturada, e não aquele ato só que são vendidos hoje, né? Vou passar a criar uma agropecuária aqui, pura e simples, né? Sem ver todas essas questões. Tem todas essas questões que foi falado aqui na mesa, né? Até a própria questão de um seguro, contratar um seguro para pagar os tributos. Mas, Randolfo, o que você enxerga aí as maiores dificuldades aí de uma implementação de um planejamento? No com fundo, seus clientes aí? No fundo, então, essa pergunta que você fez, eu sempre faço essa reflexão. Eu comparo, é a mesma coisa com uma pessoa que tem a sua saúde boa, certo? E ela não cuida da sua saúde, não faz um check-up de tempo em tempo, fala, não, a minha saúde vai durar pro resto da vida, certo? E ele não faz check-up, não acompanha, quando ele vê, ele fica doente. Aí é tarde demais. Então, eu acho que as pessoas ainda não entenderam que isso é imprescindível, né? E principalmente, né, eu sou pai, também acho que todos nós aqui a gente está nessa situação, e o que a gente quer não é só deixar o patrimônio organizado para os filhos, não. A gente quer que os nossos filhos tenham harmonia entre si. Isso que o Leandro falou acontece muito entre irmãos, muito entre primos. Mas primos, o que eu vejo aqui de famílias que vieram os primos, e depois nasce, na realidade, os irmãos, depois os primos. Então, isso acontece, porque depois esses primos casam, chegam pessoas novas, com interesses diferentes, esquecem toda a história, né? Então, eu acho que assim, essa parte é papel nosso, esse AgriCast, ele vem estar explicando e mostrando essa necessidade. Precisa ser feita essa conversa em vida com a figura paterna, porque ele tem um respeito, tem toda, vamos falar assim, a serenidade de cuidar desse papel, e a gente está aqui, e ele precisa de ajuda, porque ele tem a noção do que o que ele quer para a família, mas precisa ter alguém com esse drone enxergando e falando assim, aqui a gente sugere isso, isso e isso. Aí a figura paterna vem e fala, não, vamos fazer desse jeito, faz aquela conciliação e bola para frente, família crescendo, união. Você sabe o que eu tenho uma percepção, assim, da dificuldade? O produtor, o patriarca, ele está muito atolado na atividade e ele fala assim, eu vou parar para discutir isso. Aí ele deixa isso em segundo plano. Então desperta muito o interesse, por exemplo, nos sucessores. Eles querem, mas até por questão de prioridade, de eleger prioridade,
ele parece que ele não para, né, para refletir sobre isso, até porque é um assunto pesado. Não, ele até fala assim, não, eu vou fazer isso, mas Daqui no ano pouco. que vem. Eu vou na fazer isso verdade, daqui um ano, ele vai postergando. É uma quebra de paradigma, porque hoje, por exemplo, com essa longevidade que as pessoas estão, vocês podem elencar famílias mais antigas que vieram a Jataí, dentro da propriedade tem o pai com 80 anos, o filho com 56, 60 anos e o neto recém-saído da faculdade com 25, 26 anos. Então, ali você tem cabeças diferentes. E sempre é vendida aquela ideia de que o jovem vai pôr as coisas, o patrimônio em risco. Então, por que não se antecipar a isso? E a sucessão não é a substituição do vô de 80 anos. É uma maneira de você não desperdiçar esse patrimônio na hora da herança. Vai ter que dividir, vai ficar um pouco com a avó, aí o neto não vai chegar na vez, que é a inteligência que está entrando no negócio, nessa parte de digital, mas tem que ter as regras do jogo. A hora que vocês vão jogar futebol, tem quem tem as regras. Então, vamos nos antecipar, vamos procurar uma empresa, vamos fazer esse planejamento, cada família dentro das particularidades. A gente tem que partir dessa vida suave, deixar a harmonia para os filhos. Não necessariamente que esse neto vai ficar na fazenda, mas que essa fazenda perpetue nesta família. Perfeito. O que a Lia falou aí, né, do não substituir o patriarca, é a minha resposta para a sua pergunta sobre a dificuldade. Perfeito. Os maiores tabus que existem, né, que a gente vivencia, é o enfrentamento do patriarca ou a matriarca, discutir a sua ausência, que isso já é por si só muito difícil, Pesado, né? e o receio de perder o comando. E isso é um mito, né? Porque quando você faz todo esse planejamento, uma das coisas que mais se prima é você manter quem realmente construiu o patrimônio como titular ali, né? O que tem o peso nas tomadas de decisões. A não ser que ele, né, já não queira mais fazer parte daquilo ali. Na verdade, então fica na então, vontade dele, né? Mas é assegurado, isso é muito tranquilo. E tem todas as amarras, as ferramentas jurídicas para manter. E o patriarca foi como meu pai fez. Ele estava à frente do negócio se tivesse, vamos supor que tivesse perdido a minha mãe na época, e não tivesse feito esse processo, a angústia dele ia ser maior. Você ia ter que fazer uma partilha e dividir. Além do luto, tem aquela a tributação, né, que hoje não está barata, 8% vai aumentar provavelmente. Então, veio do Sul todo esse desgaste que tiveram, e que eles têm orgulho de contar essa história. 8% o Estado vai levar. Vai levar. Então, vamos nos fazer Mas preventivamente. O bom que você paga esses 8% e você tem um retorno, né? Dos impostos, né? É bem complicado. A gente paga imposto e você não vê o retorno. E aí a pessoa vem com todo o suor, constrói um patrimônio, mas para passar pro filho precisa pagar 8%. Então, o que eu quero colocar aqui também para as pessoas, que isso é muito importante, é um processo, ele não é um processo barato, mas é um processo que ele tem que ser visto como um investimento e perpetuação do negócio. É um processo que a pessoa tem que esquecer que ela vai fazer num mês. Ela não vai fazer num mês, ela tem que começar, porque você tem que levantar documentos, tem que integralizar, ver se todas as fazendas estão regularizadas, com a reserva legal. Mas é um papel que eu acho que a mulher pode fazer isso. Por que lá em casa fluiu? Porque eu gosto desse tipo de coisa. Meu pai comprou ideia, eu fui atrás, fui juntando o documento. Você liderou o processo. Organizando. Então, que era assim, eu digo assim, a minha família ela era financeiramente organizada. Porque hoje você tem famílias que têm patrimônio,
mas não tem Tem caixa, liquidez. não tem caixa, caixa. não tem liquidez. A pessoa tem que... Então, e aí a mulher aqui, que ela quer ser a protagonista no agronegócio, começa por aqui. A mulher tem palavras melhores para conversar, convencer o pai, e levando sempre a ideia que é o propósito, manter a família. Nem todos vão querer ficar no agronegócio, mas o que você identificar, vocês como consultor, identificar quem que pode ser o líder na ausência do patriarca, às vezes não vai ser nem o filho, vai ser o neto. Pode ser. E vocês identificar isso e os outros sócios que estão fora Respeitar. ser remunerado, porque herdeiros todos são. Sim. A gente está falando aqui, isso é uma confusão muito grande na cabeça das pessoas. Todo mundo quer ser o sucessor, faz o processo de sucessão, acha que vai excluir os outros. E não. Todos são herdeiros e na sucessão, na holding, no planejamento... São sócios, né? São sócios, retiradas, Perfeito. tem que ter retiradas anuais. O que prazer que eu tenho, assim, para mim é um artigo de luxo. Chegar ao final do ano na demonstrativo de distribuição de lucro com a minha sócia, vamos reinvestir, vamos começar de novo. Então é uma coisa que, assim, para mim hoje é muito tranquilo, embora foi num momento traumático que a gente fez. Traumático, assim, porque o rompimento, uma separação não é fácil. Mas a gente conseguiu juntar, fazer essa estrutura e essa visão de negócio que a gente só vai crescer. E quando eu ouço você falar isso aí, vem assim a lembrança aqui de um pilar bastante importante no planejamento sucessório, que é o quê? Quando você vem e implementa, né, a constituição de uma holding, de uma agropecuária, traz todo o patrimônio para dentro dessa empresa, com a definição de papéis, onde aquele vai ser o sucessor, o líder, os demais vão ter as funções, ou até só sócio investidor que vai receber lá o seu lucro, né? E a gente tem aquela ideia também de que isso protege a integralidade do patrimônio. Quando você tem 5, 6 propriedades rurais, aquilo ali junto, ela tem um valor agregado muito maior do que elas de forma individual. Fragmentada, né? E quando você não faz esse planejamento, o que acontece? O irmão fica com uma aqui, depois das brigas, né? Um fica com esse, o outro vende, o outro isso, o outro quer a sede. É o chapadão. Então, assim, olha só para você ver a grandeza do instituto quando ele é bem estruturado, bem feito, né? Porque quando aquele herdeiro, sócio já, ele não quer mais fazer parte do negócio e ele fala, não sou obrigado nem a ficar junto nessa empresa, ele não vai vender uma fazenda, ele vai vender cotas da empresa. E aí, se você fizer um trabalho bem feito, essa venda ainda vai ser estabelecida dentro do contrato. Com ordem de preferência, ordem né? de preferência, forma de pagamento. Então, você consegue deixar aquele patrimônio construído com suor, né? Dentro da própria família. Dentro da família integral. Né? Então, isso para mim também é uma questão importantíssima, que precisa ficar muito claro para quem está ouvindo a gente aqui. E a Lia, com a experiência que ela passou dentro do processo, e líder aqui na região, sabe muito bem, entendeu bem disso, porque ela está falando com muita propriedade aqui, quase uma advogada. Mas é muito bom. A questão é a seguinte, antes dessa holding familiar, como que a gente só era produtores rurais, só sabia produzir. De repente, quando a gente criou essa holding, a gente criou uma ideia e ficou na nossa cabeça incrustado que nós somos empresários. Perfeito, e essa aí, mudança de mentalidade. E nós, sendo empresários, tem um contador, pagamos impostos, sim, temos que pagar impostos, é a lei, faz parte, mas estruturado, tudo estruturado. Faz então, um planejamento tributário, né? A governança... Hoje, por exemplo, assim, se aparecer um negócio, vamos supor que se aparecer um negócio para ser feito, eu sei exatamente o passo que eu posso dar. Porque eu tenho o desenho das minhas dívidas, eu tenho o desenho do que eu estou produzindo, eu tenho o desenho do que eu vendi. Então, isso está muito claro e está claro para os meus sócios. Então, mudou essa ideia de nós ser produtor para nós sermos empresários. A chave virou, né? A chave virou. E hoje, assim, o produtor, ele tem que... Para mim, o metro mais quadrado de uma fazenda é os 2 metros do escritório.
É um estratégico, né? É ali. Então, ali você tem que sentar. E a estratégia é prova disso. Se eu tivesse que inventariar. Pois é. O contador, no dia do velório do meu pai, ele chegou lá e falou para mim, ele falou assim, ó, uma das primeiras famílias muito bem estruturada que ele tinha na mão, assim, e foi... E rodou certinho. E rodou. Então, famílias, os pais que estão ouvindo, os avós que estão ouvindo, organizam o negócio. Ninguém vai tirar vocês do negócio. Ideias são diferentes, têm que ser conflitadas, mas isso primeiro organiza o negócio. Ah, tem um filho que quer montar um pivô, o vô acha que não, mas primeiro organiza o negócio. Aí vê se tem dinheiro, segue e faz isso. Mas não deixa o governo, na hora da morte... Escolher, né? Escolher. Você tem que dar feito. esses 8% e às vezes penhora no banco. Às vezes o cara está colhendo, está com o armazém cheio de grão. Não pode vender. Não pode vender. Isso aí põe em dificuldade. Então isso fica uma amargura. Então a ideia é pegar e devagarzinho ir colocando, procurando as consultorias de vocês. É um processo... Faz uma reunião, uma conversa. Lá em casa foi muito rápido, porque meu pai entendeu logo. Entendeu logo e viu que era a saída, todo mundo já se entendeu como é que vamos fazer, como é que vamos estruturar, quem vai ficar com quem. Lia, só te interrompendo, é isso que a gente já enxergou. Porque o produtor rural, ele não pode ser mais, a gente até bate nessa tecla, né? Aquele fazendeiro à moda antiga, com todo respeito. Porque hoje a exigência é muito grande em cima dele. Então ele precisa se profissionalizar. E aí ele entende de produção, mas tem tantas coisas periféricas que ele precisa preocupar. É a hora que entra um especialista de cada área para ajudar ele. Só fazer organizar um parênteses do que a Lia falou aí, quando fala de mudar a chave, né, daquela cultura do produtor pessoa física para o empresário rural. Hoje, com o déficit, né, do crédito rural subsidiado pelo governo, o produtor ele precisa correr atrás de investimento. E os bancos privados, né, que não têm esse crédito subsidiado aí pelo governo, com a ajuda do governo, ele ele abre portas com linha de créditos com taxas diferenciadas, mais né? baixas. Para quem? Para os grupos organizados. Para quem está na pessoa jurídica, para quem tem governança implementada. Porque isso eu estava num curso com participação de gerentes de carteira rural, Rabobank e outros bancos. E eles falou assim, cara, eu olho e falo, opa, esse cara aqui é uma pessoa jurídica, se falecer, der algum problema, a empresa dele vai rodar. Então, eu posso dar um crédito para ele com a linha mais baixa. Então, além de tudo isso que nós estamos falando, ainda tem essa questão do negócio, né? Você conseguir aí acesso a taxas de juros mais baixas. Leandro, então, desculpa aqui te interrompendo, mas aqui é bate-papo, é assim mesmo. A tua conversa, ela vem bem de encontro ao que aconteceu. A gente fez oficializou tudo em 2012. A gente começou trabalhando em 2010 até 2012, porque até tu integralizar as fazendas tudo, tem imposto, você tem que fazer uma maneira que o filho... toda essa parte jurídica tem que ser incluída aí. 2012, meu pai estava com 70 e poucos anos. Aí, 2013, 14, eu falei, pai, vamos fazer um armazém, porque o armazém tinha ficado para o meu irmão. Sim. Vamos construir um armazém. Ele, não vamos mexer com isso. Eu falei, não, eu vou atrás disso, porque eu já pensei assim, meu irmão, os filhos vão estar no negócio. Embora a gente tinha feito um combinado que ele ia receber o grão, eu tenho que crescer também. Claro. Aí meu pai, a estrutura, o grupo Katzer e Filhas, pronto, meu pai com 73 anos, eu fui no banco, não levou 2 dias. Olha aí. Você está vendo? Liberaram um sistema de armazenagem, porque você acha que meu pai com 72, 73 anos, ele ia ter acesso a esse projeto de banco? Sozinho não. No com CPF, 15 não. anos para pagar? Não ia. Foi muito tranquilo. Então, o negócio ele tem robustez e ele tem a certeza jurídica que uma entidade quer, que um banco quer. Lia, analisar o risco ali. Eu queria até pegar uma coisa que você falou antes aqui. É assim, que você falou que os metros quadrados mais importantes são ali do escritório, né? Que é da onde sai todo o direcionamento da empresa. Uma coisa que a gente não comentou aqui, mas ela é uma consequência, é a implementação de gestão financeira que você falou, que hoje você sabe, se aparecer uma oportunidade,
você sabe o que você tem no caixa, o que você tem para receber, o que você tem para pagar. Isso daqui, a gente tem atendido várias famílias que começaram com planejamento sucessório, a gente foi organizando e o passo seguinte foi a gestão financeira. Porque, assim, é um complemento, né? Você organiza a parte jurídica, você organiza a parte de papéis de responsabilidade, governança, perfil, e aí vem a estruturação financeira, para você enxergar o que está acontecendo na empresa, para você ter visibilidade. Então, tudo isso você vê que é uma consequência. Você começa, é o que você falou, o planejamento não é um ato, ele é um processo. E cada vez mais, né, é o processo de gestão, governança, organização tributária, tudo isso. Então, isso aqui traz, vamos falar assim, uma segurança para a família. E o que o Leandro falou, a gente atendeu famílias aí que a gente implementou governança e a parte de gestão financeira. Você vê a facilidade da negociação com os bancos, é impressionante. A hora que você mostra toda a estrutura, o gerente até dá uma relaxada e a conversa é outra. Entendeu? Então, a gente está falando, nós estamos falando de conflitos, né? Nós estamos falando de patrimônio e nós estamos falando de lucros maiores. Entendeu? Então, assim, então, tudo se encaixa. Né? Resumindo assim, né, você falou aí, é mudança cultural, né? E é bacana você ver os filhos, os netos começando a participar, crescer junto no negócio. E é igual reformar uma casa. Você reforma um negócio e fala, meu sofá aqui não tá bom. Aí vou aqui. Vai melhorando. Você implementa o planejamento, vem com gestão, com governança, né? E aí você... Isso que a Lia falou... Aquela questão, assim, que você só, na medida que você vira acionista da empresa, você não é dono. Você só tem uma cota ali. Você trabalha diferente. Hoje, eu me sinto, e com orgulho, empregada do meu negócio. Eu sou uma funcionária. Eu tenho a minha conta particular e a conta da fazenda. Eu não compro nada. Eu tenho 2 cartões dentro da minha carteira. Eu me sinto, não tenho capacidade de passar uma conta, que é uma coisa pessoal minha, no cartão que é da fazenda, porque ele é rastreado. Rastreado no sentido assim, eu tenho que prestar conta para aquilo. Para você mesmo, né? Da sua empresa. Então, os 365 dias do ano, faça chuva ou faça sol, eu me entendo como eu tocando um negócio que eu não sou dona. Eu vou te fazer uma pergunta. É mentalidade empresarial. É o dono do posto. Foi difícil. Tem que pagar o combustível dele. Não foi difícil. Essa mudança. Não foi difícil porque eu entendi, à medida que o patriarca, meu pai, construiu tudo isso, e ele, com todo o poder que ele abriu mão disso. Como que nós não vamos dar continuidade? Ele humildemente falou, vamos fazer isso, é o melhor negócio. E isso parece tão básico, né? Você distinguir a sua conta pessoal com a conta da empresa. Mas não é a realidade. A gente vê justamente o contrário, Lia. O cara vai abastecer, pega o cartão da fazenda, abastece, já troca o carro. E na fazenda, assim, falando nesse processo também, quantas coisas envolve que você falou de consultor. Hoje, o produtor rural, ele tem que ter um gestor de meio ambiente, ele tem que ter um gestor de conta, que é a contabilidade. São várias gestão de pessoas, várias gestões a gente tem dentro... Para ele poder focar no próprio negócio, que é a produção porteira dentro, né? E tocar... É o que a gente tem falado. Então, o que eu levo para os meus colaboradores? Sempre, eu falo assim, eu também sou funcionária aqui. Isso aqui é uma empresa, é Cátzer e Filhas, eu sou funcionária. Eu não sou herdeira, eu sou a funcionária aqui dentro. Assim como vou passar para os sucessor, se tiver, ele também tem que ser. E você tem que ver isso. Não como, eu ia sair fazendo loucura. Não, sou funcionária, minha missão aqui, a minha meta é reinvestir e ampliar o negócio. Excelente, Lia. Pessoal, o tempo já se alongou. Vamos passar aqui de antemão, Lia. Agradeço demais a sua presença. Agradeço muito a presença do Randolfo, do Leandro, mas a sua história, né?
como é um trabalho que a gente vem fazendo de levar conhecimento. A sua história realmente é muito inspiradora. É um case de sucesso. Um case de sucesso, né? Não, e vai perdurar. Eu falo que eu vou produzir soja até 90 anos. Não, a gente tem que ter metas. Assim como você vai ter saúde. E assim como eu tenho metas dentro da fazenda, meu pai faleceu, eu já fui ampliando negócio, a gente já conseguiu comprar área, a gente já conseguiu ampliar a área do armazém, porque eu tenho essa segurança, o pilar está bem estruturado. E eu agradeço aqui esse convite e... Nós vamos te chamar mais vezes, você pode ter certeza. Não, eu quero deixar aqui a sua história é muito bonita, acho que... Na verdade, é da minha família. E eu só estou dando continuidade ao que meu pai plantou. Porque a cabeça foi ele. Então, as pessoas que estão ouvindo também, que são patriarcas, vão começar a trabalhar. Isso é tão gostoso. Hoje, se ele está no além, onde é que ele está? Está tranquilo, a família em harmonia. Eu feliz, minha irmã feliz, meu irmão feliz. O negócio evoluindo, os netos, crescendo, tudo. Então, eu só quero aqui, para concluir, falar o seguinte, que eu agora há pouco estava ouvindo sou católica, né, e acredito muito nisso, eu estava ouvindo um negócio que eu acho que, para concluir, falava assim, tem uma parte na Bíblia, não lembro agora onde, que diz assim, que suas palavras sejam agradáveis e com sal. Então, eu acho que as minhas palavras foram agradáveis e chegaram assim, vai tocar. Com certeza. Com certeza, Lia. Com toda certeza, Lia. Muito obrigado mesmo. Randolfo, obrigado mais uma vez aí por aceitar o nosso convite. Já é como se diz, titular da casa, né? Claro. O nosso papel aqui é passar para as pessoas que estão nesse processo e principalmente para aqueles que acham que ainda não é o momento, né? Que acham que não é o momento, sempre é o momento, né? E reforçar uma coisa que o Leandro comentou, né? Assim, o poder, a autoridade continua com a figura paterna, certo? Ele consegue comandar tudo. A vontade é dele. A vontade é dele e ele vai deixar estruturado. Então, eu espero que essa conversa nossa tenha alertado, né, tenha aberto a cabeça, a mente, né, para que possam entrar nesse processo e felicidade para frente. É isso. Leandro, muito obrigado aí pela presença. Também é um titular da casa. Pode fazer suas considerações finais, por favor. Eu que agradeço, Thiago. Acho que foi, para mim, muito enriquecedor ouvir a Lia aqui. E dizer, né, ressaltar aqui, deixar registrado que acho que um dos propósitos que nós temos é munir, né, o produtor rural, a sua família de informações, porque só assim que ele vai se fortalecer cada vez mais e possibilitar que ele tome decisões assertivas, né, de forma correta ali, com base em informações de credibilidade, né, não é ouvindo qualquer coisa aí e tomar decisões erradas que vai colocar em risco o negócio dele e da família. É bem isso, e a essência, Lia, do AgriCast é justamente isso. A gente ter um espaço independente, autônomo, para levar informação de qualidade, né? E com muita transparência e credibilidade. Pessoal, peço para vocês seguirem aí o AgriCast lá no YouTube, no Spotify. O AgriCast é um podcast para o agronegócio. Ele é realizado com o apoio das empresas AgriCompany, Consultoria Agropatrimonial, Amaral e Melo Advogados e Valongo Escritório Rural. Aqui termina o episódio 5. Até a próxima. Muito obrigado a todos.